Olá, aluno, aluna. Nesse momento nós vamos dar início então às nossas aulas de Sociologia. Ensino esse em que nós nos preocupamos e nos voltamos à interpretação, à reflexão e à conceituação própria da nossa sociedade, ou seja, uma observação social que nós fazemos. E como princípio da nossa aula de hoje, então, eu coloco como fundamentos para que a gente possa estudar a ideia das sociedades primitivas, escravagistas e propriamente a sociedade feudal. Cabe também uma reflexão antes de nós iniciarmos a nossa aula. Afinal, o nosso ponto de partida, o nosso apoio, é sobretudo a reflexão sobre o trabalho. Então eu faço duas perguntas para vocês. Trabalhar é ruim ou não? E ao mesmo tempo, o que é trabalho? Quando nós falamos em trabalho, nós estamos falando do quê? E de que forma esse trabalho tem nos afetado ou afeta a vida humana? Veja só, a palavra trabalho, ela se origina propriamente lá do grego, mas a própria palavra ela vem aparecer no latim, que significa tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura, usado então para torturar, seja lá os escravos, sejam os prisioneiros. Então esse instrumento de tortura ele era usado e ele começou a se tornar símbolo propriamente de esforço, de exaustão. O trabalho, interessante também notarmos que apesar de estar associado a alguma coisa ruim, de esforço, de sofrimento, nós precisamos entender que o trabalho é uma atividade puramente humana. É o ser humano quem dá significado, dá sentido ao trabalho, essa força humana de transformar a natureza. Então, quando você para pensar, seja o carro, seja os elementos metálicos de um computador, se você para imaginar que isso daí era um minério, que esse minério foi transformado graças à força do trabalho do ser humano, graças a esse envolvimento, essa transformação da natureza, e hoje nós podemos nos comunicar, nós podemos nos relacionar. Vamos voltar um pouco mais na história para que a gente possa entender propriamente o trabalho na nossa sociedade. Precisamos imaginar que os primeiros seres humanos sobreviviam de caça e coleta de frutos. Eles não tinham a intenção, por exemplo, de ser sedentários, de estar estabelecidos em algum lugar. Por isso, vinham de uma vida nômade. Havia ausência de propriedade privada, nós não tínhamos essa ideia de posse de meu, e ao mesmo tempo, se nós não temos a ideia de posse, de propriedade privada, segundo o próprio Karl Marx, não haveria classes. Ou seja, existe uma ausência de classes, ao mesmo tempo, então, não existe revolta. Os primeiros seres humanos, mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, segundo alguns sociólogos, alguns historiadores, então eles passam a desenvolver a agricultura. E ao mesmo tempo, da percepção da vida nômade, eles passam a ser sedentários, ou seja, eles passam a estabelecer residências, estabelecer-se em algum lugar. Através do cultivo dos campos e também da domesticação dos animais, então começam a ser formadas as primeiras tribos, os primeiros clãs e, consequentemente, a divisão do trabalho, onde cada um ficaria responsável por determinado ponto. E esses clãs, essas famílias, essas tribos, viviam sem um acúmulo de bens. Por que sem um acúmulo de bens? Porque a perspectiva naquele momento era só sobreviver, autossubsistência. Eu produzia para poder sobreviver. Eu produzo para que o meu clã, a minha tribo, possa ter o suficiente para sobreviver. A colaboração ela ocorre dentro de uma propriedade coletiva que pertence a todos e o que nós chamamos de uma propriedade comunal. Ao mesmo tempo, existe a divisão do trabalho a partir do quê? A idade, o status, o papel e a divisão também da produção nessas mesmas formas. A divisão da produção era idade, status e papel. Por exemplo, ainda existem modelos primitivos assim? Existem. Quando nós analisamos, por exemplo, alguns indígenas brasileiros, os Maasai, ao mesmo tempo também alguns aborígenes australianos que ainda estão nessas características de um clã, de uma tribo que possui ali uma atividade de autossubsistência. A grande questão, ela começa quando o aumento populacional exige a necessidade de uma expansão territorial. Ou seja, os seres humanos precisavam expandir os seus territórios porque eles estavam aumentando.
Com isso, os clãs começam a se encontrar, as tribos começam a se encontrar e a rivalidade, esse choque de culturas, vai surgir e as guerras então elas começam. É aí que surgem os primeiros escravos. E Grécia e Roma, nesse sentido, se apropriou dessa mão de obra escrava, até porque tanto na Grécia quanto na Roma o trabalho ainda era visto como um castigo e destinado, inclusive, às pessoas que eram realmente escravas. Inclusive o próprio Aristóteles diz que o trabalho embrutecia o ser humano, não era coisa de filósofo fazer. Bem, esses primeiros humanos, essas primeiras guerras, então começa a sair a percepção do proprietário e do escravo. O proprietário era o dono do escravo, ou seja, o escravo era só uma força produtiva, era um meio de produção que ele tinha para poder se manter, e como donos, é claro, do escravo, eles iam ficar com tudo que o escravo produzisse. O escravo, por sua vez, seja estrangeiro, seja prisioneiro de guerra, na Grécia, os detentores de dívidas, eles não tinham recurso algum, nem a eles não pertencia nem a sua própria mão de obra, afinal, tudo que era produzido não ficava com eles. O resultado de todo o trabalho ia para o proprietário do escravo. Nessa percepção, então, conforme o passar dos anos, o tempo vai mudando, a história vai mudando, nós temos o surgimento dos grandes latifúndios, né? A própria Roma, a expansão romana e aquela intenção de salvaguardar os territórios faz com que grandes latifúndios ocorram e começa a surgir a mão de obra campesina, os arrendatários, as pessoas que arrendavam as terras para produzir e pagavam depois a porcentagem aos donos da terra. Bem, dentro desse processo, com os romanos, então, expandindo seus territórios e também, ao mesmo tempo, não conseguindo controlar todos esses territórios, existem ali, então, os trabalhadores que farão isso. E eles trabalharão, então, para a aristocracia, e vão receber, em troca, um pequeno terreno para que eles possam sobreviver, para que eles possam subsistir. É como se fosse um pagamento de aluguel. Você cuida da terra, dessa terra para mim, e uma pequena parte da produção que agora você faz, uma parte da produção é sua e o restante dos produtos são meus. Então é como se realmente fosse um aluguel da terra. Trabalhavam, esses campesinos, então eles trabalhavam em troca de proteção e da terra. Então, os aristocratas os protegiam dos ataques externos e favoreciam a eles, dando as terras que mais faziam parte ali desse processo. Os campesinos, então, devotavam toda a sua lealdade e fidelidade ao Senhor, porque era esse Senhor o que lhes protegia. Então cabia essa tarefa de proteção eles também entregarem a parte da produção e, no fundo, pagarem o Senhor, o dono da terra, por isso. É aqui que surgem dois conceitos importantes na própria sociologia, que são os suzeranos e os vassalos. Os suzeranos, então, eram os grandes senhores, detentores de muitas terras. E como eles não conseguiam cultivá-las, controlá-las, eles passavam essas terras aos vassalos. Os vassalos também eram pessoas que dedicavam a sua fidelidade e o seu auxílio militar e retribuíam o suzerano ali com aquilo que a terra produzisse. O vassalo ele poderia se tornar um suzerano quando ele pegava as terras do suzerano e fazia a mesma coisa, arrendava a outros e ia ali somente tirando o produto e repassando então lá para o grande suzerano. No fundo, a nobreza então ela vivia num grande ócio, porque ela não se dedicava aos trabalhos manuais, achava isso uma atitude odiosa. A nobreza é aquele misto de viver em ócio e com atividade de guerra. A preocupação deles era com a atividade militar e justamente para que pudesse proteger aqueles que trabalhavam nos seus campos. É aí que vem o outro conceito chamado corvéia. Corvéia é essa troca de trabalho pela terra e devotando lá a produção. Ou seja, a corvéia ela difere um pouco ali do trabalho escravo, justamente porque o escravo não pertencia a si mesmo. Toda a mão de obra era entregue para o próprio proprietário da terra. Na corvéia ele já tem uma certa parte da produção. Tá? Então, o trabalho era compulsório e todas as taxas
eram retribuídas ao senhor, e é claro que cabia a esse senhor, então, manter o próprio feudo, com a criação de estradas, moinhos, fornos, pontes, justamente para que a produção ela continuasse sendo feita. Como eu falei, é uma condição diferente de escravos, porque os servos detinham parte do que produziam e os escravos não. Começamos então com o surgimento dos burgos. Os burgos nada mais são do que aquelas feiras que começam a surgir em volta dos castelos para que se pudesse vender o excedente da produção. E é claro que burgos, já vem lá esses burgueses, esses vendedores que acabam se libertando desse aspecto de servidão ao senhor, eles acabam se tornando grandes comerciantes de especiarias. E são pessoas muito dadas ao negócio. E tem assim uma visão de negócio muito grande. E eles começam então a trabalhar com venda. Eles não vão mais trabalhar na terra, inclusive eles nem vão nem comprar mais produção. Eles não vão nem produzir mais nada. Eles se preocupam em comprar, vender, comprar, repassar e vão tirando o lucro daí. E é claro, eram dependentes do feudo ainda. Isso que vai gerar um pouco de revolta depois, porque embora fossem comerciantes, embora muitas vezes detivessem mais poder financeiro do que muitos aristocratas, eles ainda dependiam e eram dependentes do feudo. E é claro que o senhor feudal era aquele que ditava as regras e dizia o que deveria ou não deveria ser feito. A expansão do comércio então vai forçar os burgueses a reagirem ao domínio e lutarem por autonomia. Vejamos, então, aí começam a surgir as guildas. As guildas eram associações dos ofícios, né? A associação dos artesãos, dos sapateiros, dos médicos. E dentro desse renascimento urbano, então, começa a transição do feudalismo para o capitalismo. Né? Aos poucos, o trabalho passa como uma ferramenta de ascensão econômica e não mais como sinônimo de sofrimento. Ou seja, quem trabalhava, quem lutava, conseguiria ascender economicamente. Ou seja, aí nós temos a ideia de mobilidade social. E é claro, chegamos ao fim do feudalismo, decretado justamente pela questão dos conflitos entre burgueses e os senhores feudais, e também aí a peste negra que dizimou, ou seja, a mão de obra dos servos acaba ficando cada vez mais inexistente. Nesse primeiro princípio, então, nós entramos numa parte, num contexto mais histórico, e justamente é importante que a gente saliente aqueles aspectos mais importantes. Agradeço a todos vocês e até a próxima aula.